Oi gente, tudo bom com vocês? Esse vídeo ele é especial para os calouros e para quem ainda vai começar a faculdade. Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Eu me chamo Amanda, eu tenho 21 anos e eu faço faculdade de Medicina Veterinária. Eu estou cursando hoje o 7º período e eu tenho um Instagram de estudos onde eu compartilho a minha rotina, os meus resumos e também dou algumas dicas. Lá nesse Instagram eu deixei a caixinha de perguntas para quem ainda não entrou na faculdade deixar as suas maiores dúvidas para eu poder gravar um vídeo para vocês. Eu decidi então separar essas dúvidas em duas partes, uma para calouros em geral e uma para calouros especificamente de medicina veterinária, para não ficar um vídeo muito longo também e o máximo de pessoas poderem aproveitar. Então, vamos nessa! Bom, já para dar início, a gente tem um grande dilema que já é para lá desconhecido entre faculdade particular e faculdade pública. Bom, eu, Amanda, estudo em faculdade particular, eu sou fiéis, e eu preciso dizer para vocês que, por mais que seja clichê, quem faz a faculdade é sim o aluno. Hoje em dia tem muito profissional se formando e não basta você ter apenas a graduação. É claro que quem tem um diploma de uma faculdade federal, ele tem um peso maior do que de uma faculdade particular. Só que você tem que procurar mais do que isso. Não basta apenas só o diploma da graduação hoje em dia. Você tem que ter iniciação científica, tem que ter monitoria, cursos, participar de congressos. Você tem que procurar mais, porque tem muito profissional aí no mercado, tem muita gente se formando cada vez mais. Então, você tem que fazer a diferença e não é mais só o diploma que importa, importa o que você fez fora da faculdade também. As famosas atividades extracurriculares são muito importantes e contam bastante na hora de você entrar num processo de residência, de você entrar num concurso. Isso sempre conta bastante, até na hora de você conseguir um emprego. Então, hoje em dia, tem muita faculdade particular que está caminhando bem pertinho das faculdades públicas. Na minha faculdade, por exemplo, a estrutura ela é muito boa, tem laboratórios ótimos, tem acesso aos animais, tem uma clínica escola e profissionais super qualificados. Professores esses que também dão aulas, por exemplo, na UF ou em outras federais, então acaba que o ensino é o mesmo e não tem mais tanta diferença quanto uma federal, por exemplo. E o que eu podia fazer, era o que eu tinha acesso para estudar e eu não me arrependo de estudar onde eu estou estudando. Eu gosto bastante, eu entrei na faculdade logo que eu terminei o ensino médio. E para mim já foi um adianto bastante. Claro que quem quer muito entrar numa federal faz um cursinho, entra, mas quem não consegue ou quem não quer esperar um ano, entra numa particular. Só que antes você procura saber sobre os professores, faz uma visita na faculdade, vê como são os laboratórios, como é que as coisas funcionam, para você ver se realmente o ensino daquela faculdade é de qualidade e pesquisa um pouco sobre ela, pergunta para quem já se formou por ali e tudo mais, que eu tenho certeza que vai te ajudar bastante na hora dessa escolha. Uma coisa que eu tive que aprender na marra durante a faculdade foi que a rotina de estudos é muito diferente da rotina de um ensino médio. Eu, particularmente, não estudava muito no ensino médio, nunca fui uma aluna assim, nerd e tal, que estudava todos os dias. Eu estudava mesmo só na véspera e nas semanas de prova, então aí que eu pegava para fazer resumo, aí que eu pegava para estudar. Eu não tinha essa rotina de estudos, eu não costumava chegar em casa, olhar a matéria que eu tive na aula, nada disso. E quando chegou na faculdade, eu fui levando do mesmo jeito. Chegou na semana de provas da faculdade, eu surtei, porque era muito conteúdo, eu não consegui dar conta. Então, me serviu de lição. Eu aprendi que na faculdade a gente precisa estudar sempre, a gente precisa ter uma rotina, ter um cronograma ali de estudos, porque não dá para você ficar apenas nessa de estudar na véspera de provas. É muito mais conteúdo do que na escola e é bem mais puxado, tem um monte de prova uma atrás da outra, com trabalho junto e seminário e não sei o que. Então, assim, é difícil. Então, se você ainda vai entrar na faculdade, comece a programar o seu psicológico para estudar pelo menos um pouquinho todos os dias. É claro que tem aqueles dias que a gente dá uma procrastinada e tudo mais, mas se você estudar assim, o máximo que você conseguir assim, durante a semana, vai te ajudar bastante. Bom, também me perguntaram bastante lá no Instagram a respeito de como eu entrei na faculdade. E eu já contei sobre isso aqui em um vídeo, eu vou deixar ele linkado aqui em cima para vocês, onde eu falo um pouquinho sobre o meu primeiro ano.
Mas eu vou dar um resumido aqui pra vocês. E eu entrei pelo FIES, eu entrei na segunda chamada, então eu entrei atrasada, mas com a nota do Enem. Eu vou deixar minhas notas do Enem em algum lugar aqui da tela pra vocês verem. Não foram notas muito boas, então eu não consegui passar para uma federal, mas eu consegui ficar em terceiro lugar no FIES e como tinham 2 vagas, uma pessoa desistiu, eu entrei no lugar dela e consegui passar. Entrei quase um mês atrasada, perdi muito conteúdo, mas no final deu certo, tô aqui até hoje e não morri por causa disso, só surtei, como eu já falei pra vocês. Na semana de provas foi terrível, mas depois eu comecei a me acostumar com a faculdade e deu tudo certo. Outra coisa que eu também falei lá no vídeo é que, mesmo depois que eu entrei na segunda chamada do FIES, abriram novas vagas e teve gente que entrou ainda depois de mim. Então, se você não passou por uma federal e você se inscreveu no FIES, fica bem de olho e mesmo que você não passe na primeira semana ou na primeira seleção, podem abrir novas vagas depois, tanto do FIES como do ProUni, assim como abriu lá na minha turma, e muita gente entrou depois, então fiquem de olho, porque pode ser que você ainda entre. Quem me acompanha há mais tempo sabe que hoje eu moro sozinha, eu faço faculdade em Teresópolis e eu sou de Petrópolis. São cidades próximas, de ônibus demora quase 2 horas para chegar, então eu não conseguiria ficar nesse vai e vem todos os dias, porque seriam quase 4 horas perdidas do meu dia e eu não teria muito tempo para estudar. Então eu tive que me mudar. Nos primeiros 6 meses eu morei numa república. Não foi uma experiência das melhores, porque era uma república mista, eram 10 pessoas, 5 meninas e 5 meninos, e eu posso dizer para vocês que era uma zona. Mas depois disso a minha madrinha veio dividir apartamento comigo durante 1 ano e alguns meses, e agora eu moro sozinha. Então me perguntaram como conciliar a rotina de morar sozinha com da faculdade. E assim, vou dizer, não é fácil. É claro que quando tem mais alguém morando ali, algum parente seu, você tem um pouco mais de disciplina. E morar sozinha nem sempre é muito legal, às vezes você sente falta de um aconchego, mas também nada assim de assombroso. Eu já contei aqui no canal, mas ano passado foi um ano bem difícil pra mim, e o fato de morar sozinha complicou um pouco. Eu fiquei meio triste por um tempo aí, e eu não queria fazer muita coisa, então eu não arquei muito com as minhas responsabilidades, tanto de casa como da faculdade, e o que acabou dificultando um pouquinho. Mas eu costumo, por exemplo, almoço, eu faço num domingo à noite o almoço para a semana inteira, para não ter que ficar fazendo almoço durante toda a semana, porque o meu curso ele é integral, então eu fico lá na faculdade o dia inteiro, eu levo marmita. Arrumar a casa, por exemplo, pega para fazer no final de semana. Você tem que conciliar aí a parte dos estudos com a parte da casa. Procura não bagunçar demais as coisas, igual às vezes eu faço, porque aí complica um pouquinho o caso. Se você costumar deixar sempre as coisas na ordem, você gasta menos tempo com a casa e consegue aproveitar melhor o seu tempo de estudo. Bom, sobre o trote na faculdade, eu sei que muita gente tem curiosidade sobre esse assunto, mas eu não participei do trote porque, como eu já falei, eu entrei atrasada, então quando eu entrei já tinha passado toda essa época aí de recepção, de calorada e tudo mais, então eu não participei, mas eu particularmente não participaria de algumas coisas que acontecem no trote da minha faculdade, que eu acho meio pesadas e que eu não me sentiria bem com isso. Então, abro aqui um espaço para dizer para vocês que vão entrar na faculdade agora, que vocês não são obrigados a fazer nada que vocês não se sintam confortáveis. Então, se vocês vão para um trote e te mandam fazer alguma coisa que você não quer fazer, não faça. Essa história de que você vai ser isolado na faculdade, que ninguém vai falar com você, que não vão te mandar as provas dos anos anteriores, é só ali no início. Depois todo mundo vira amigo, isso passa e a vida segue normalmente, sem divisão de quem participou de trote e quem não participou. O máximo que você vai perder assim é o fato de não poder fazer o trote nos seus próximos calouros. Então, nada demais também, eu não participei e não participaria, mas tem muita gente que participou, assim, na minha própria turma, e gostou bastante, diz que até hoje foi uma experiência muito bacana,
Então, é muito pessoal, vai de cada um. Agora, falando mais em questão de estudos mesmo, essa é uma pergunta que eu recebo durante o ano inteiro, eu recebo sempre essa pergunta, que é: o que eu uso? Caderno, fichário, notebook, tablet, enfim, o que eu uso? Isso é muito, muito pessoal. Você tem que usar o que você se sentir mais confortável, o que for mais prático para você. O que eu aconselho é você ter um lugar para escrever de rascunho. Eu, por exemplo, levo um caderno de 10 matérias para a faculdade só para escrever durante a aula, porque fica uma bagunça. Na faculdade, os professores falam muita coisa, então você tem que escrever. Nem tudo que você precisa saber está nos slides. Muitas vezes eles usam os slides só como um roteiro, então costuma ter só tópico. Então não copia só o que está no slide. Preste atenção no que o seu professor fala, grava se você puder gravar e escreve bastante. Eu escrevo a aula inteira, tudo que o professor fala, se o professor respirar eu estou escrevendo, porque eu acabo achando que é tudo muito importante. Então fica tudo meio bagunçado, não dá para você se organizar e estudar bem ali. Então eu gosto de ter um lugar de rascunho para em casa ou eu passar limpo, ou eu fazer um resumo, o que eu tiver tempo ali para fazer. Então, se você depois vai querer deixar num fichário, num caderno ou num notebook, aí vai muito do seu gosto mesmo. Só o que eu aconselho é ter um rascunho. Se você quiser usar um caderno, pode usar também um bloco de folha de fichário, o que for mais prático ali para você escrever na hora, o que você escrever mais rápido é o que você deve usar. E as notas ruins, como é que a gente lida com elas? Bom, gente, eu tenho que desmistificar uma frase aqui que todo mundo fala, eu inclusive falei muito antes de eu entrar na faculdade, que é: na faculdade a gente estuda só o que a gente gosta. E não, gente, infelizmente não é assim. Na faculdade a gente também estuda o que a gente não gosta. A veterinária, por exemplo, é muito ampla. A gente tem, várias coisas que a veterinária faz que eu nem imaginava antes de entrar na faculdade. E eu acredito que todos os cursos sejam assim. Quando você entra, você descobre um mundo de coisas que você não sabia sobre aquele curso. E vão ter coisas que você não vai gostar e que, consequentemente, você não vai tão bem. Acontece, tá tudo bem. Nesse último ano que passou, eu sofri numa matéria, vocês já sabem disso, eu deixei um vídeo contando tudo aqui no canal também. E passei no finalzinho, então a dica que eu dou é: mesmo que vocês tirem uma nota ruim, não desistam daquela disciplina, não pensem, vou jogar pro próximo período. Tá, você pode fazer isso, mas eu acho que vai te complicar, então tenta eliminar o máximo aquela disciplina para você não pegar uma dependência depois. Eu passei nos 45 do segundo tempo em clínica de grandes e não desisti até o último momento, então deu certo. Até hoje eu não tenho nenhuma reprovação e nenhuma dependência, mas eu já peguei resgate, ou exame, como muita gente fala, que é tipo uma recuperação na faculdade. Então, tá tudo bem se você não tirar notas boas sempre. Eu duvido que você goste de tudo que você estudar na faculdade e tá tudo certo. Não é por isso que você vai ser um profissional pior ou melhor. A nota não define ninguém, até porque muita gente fica nervosa também em prova e acaba errando coisa que sabe. Isso já aconteceu várias vezes comigo também. E tá tudo bem, a nota nem sempre é garantia de sabedoria ou de conhecimento. Então, se dedique, que eu sei que seus esforços vão valer a pena e você vai conseguir passar até nas matérias que você tiver dificuldade. Só não pode largar de mão, gente, por favor. Então foi isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenha ajudado vocês de alguma forma esse vídeo. A segunda parte do vídeo, destinada principalmente a alunos de medicina veterinária, eu vou postar na semana que vem aqui no canal. Então, conto com a visualização de vocês também. Não esqueçam de se inscrever aqui no canal, de deixar o like no vídeo e de me seguir lá nas outras redes sociais que eu vou deixar aqui embaixo na descrição, tá bom? Um beijo!